Primeiro dia de Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, 13ª edição aqui em Pelotas. Voltando aqui a Pelotas, a Zona Sul, depois de 10 anos. Esse é um evento que deu uma parada lá durante a pandemia, o pós-pandemia também, que ainda estava muito complicado, e volta. E volta por cima. Mais de 600 pessoas aqui no auditório do SESI, onde está sendo realizado esse evento, e que reúne aqui toda a cadeia produtiva, toda a representatividade, produtores, técnicos, fornecedores, indústria está aqui. Aliás, no dia de hoje, nesta terça-feira, já tivemos encontros relacionados, por exemplo, a mercado, a manejo e reuniões paralelas que ocorreram aqui. Amanhã nós voltamos a falar de mercado, mas também teremos muito conteúdo sobre manejo, sobre variedades, sobre cultivares, essa parte técnica aqui que foi muito bem colocado hoje pelo Fernando Rechsteiner, que a gente traz uma entrevista daqui a pouco dele aqui nesse espaço, onde ele fala que a pesquisa asfaltou o caminho para que os produtores alcançassem esses índices fabulosos de produtividade, como nós temos visto nesses últimos anos, nestas últimas 2 décadas. É claro que a pauta mercado ela é a mais comum, afinal de contas os preços realmente deram uma reduzida, como a gente tem falado aqui, muito drástica por diversos fatores. Agora, esse é o retrato do ano. O que nós temos dentro de um contexto mais geral é uma lavoura que evolui, é um setor que cada vez usa mais tecnologia e também é uma cultura cada vez mais sustentável. Esses são avanços da lavoura. Agora, o desafio é a gente conseguir fazer tudo isso aí e conseguir manter essa estabilidade. Não com preços tão altos num ano e preços tão baixos de outro. Precisamos exportar mais? Precisamos. Precisamos reduzir custos? Sim. Precisamos ter mais autonomia, inclusive, nesse fornecimento de custos, de insumos que vão gerar um custo menor. Então o mercado, ele é também tônica aqui, assim como é a questão técnica que envolve toda a cadeia do arroz. Eu trago para vocês aí essa entrevista com o Rechsteiner, nessa noite que também tivemos aqui representantes de entidades, lideranças. Tivemos a representação do governo federal, do governo estadual, entidades como a Federarroz, como o Farsul. Inclusive o Rechsteiner é diretor e vice-presidente da Farsul e falou conosco aqui. E também aqui a presença do próprio prefeito Marrone aqui de Pelotas. E também a gente não pode esquecer aqui de registrar o esforço, as dificuldades e principalmente a superação de tudo isso aí, já que temos um evento grandioso, como eu disse, mais de 600 pessoas nessa noite de abertura aqui, e a gente tem que registrar aqui o trabalho do presidente da Sociedade Sul Brasileira de Arroz Irrigado, o André Andres, agrônomo, pesquisador da Embrapa, que esteve à frente de tudo isso aqui, articulou. Não é fácil conseguir captar recursos, não é fácil conseguir reunir esse grande número de pessoas. Então fica aqui desde já o nosso registro absolutamente positivo à atuação desse guerreiro, tanto da parte técnica, mas conhece muito a lavoura, conhece muito os produtores, conhece muito a realidade daqui, e fica desde já aqui o nosso registro deste trabalho muito forte, desta atuação formidável do André Andres, que também falou conosco. Aliás, a gente já começa essas reportagens aqui, na qual eu entrevistei o Rechsteiner, o presidente do IRGA, o Eduardo Bonotto, e também o André Andres. Começando por ele, essa série de falas aqui no nosso Conexão Rural. Conexão Rural, no 13º Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. Oferecimento: Terra Dura Sementes, a sua lavoura arranca melhor. Oriza e Soy, pesquisa e consultoria agronômica. E Coopac, onde há cooperação, há crescimento. Como coordenador desse evento, deve estar
muito satisfeito por essa abertura, né? Alex, é um peso que sai das costas, ao menos uma parte deles. Pelotas, depois de 10 anos, o Congresso retornando para cá, um apoio grande da comunidade. Nós tínhamos pensado em 600 pessoas como máximo. O pessoal me comentou hoje, estamos em 650. Já começamos a ficar com medo de atender bem a população e principalmente nossos produtores e técnicos da região. Temos pessoal do IRGA, pessoal da Universidade Federal de Pelotas, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Maria, EPAGRE, Santa Catarina juntos, vários colegas, Santa Catarina renovando a sua equipe, novos colegas do concurso estão aqui, o IRGA com novos colegas também que estão entrando depois de um tempo, estão presentes, ou seja, número grande de trabalhos apresentados a partir de amanhã. Tivemos uma abertura com vários discursos, sabendo da preocupação da questão do arroz, da crise que estamos hoje, esperamos momentânea, e que com a nossa resiliência dos nossos produtores iremos superar. Mas estamos satisfeitos que tudo deu certo e vamos para um belíssimo congresso de trabalho a partir de amanhã. Hoje é o início, é um pouco de tranquilidade, sempre tem aquelas questões de estacionamento, estações de inscrições, questão de hotelaria, até estamos resolvendo algumas coisas. Lotou a hotelaria de Pelotas, então eventos sempre trazem um movimento para a cidade, isso é importante. Então estamos satisfeitos nesse momento. Satisfação, né, estarmos aqui participando do 13º Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, Alex, né, e estar participando do programa também do Conexão Rural. A importância que tem o arroz dentro da economia do nosso estado e do país, na sustentação da questão alimentar, não somente brasileira, mas mundial. E um congresso que vem trazer o viés técnico, mas também com a participação, né, dos produtores, da iniciativa privada, das instituições de ensino, das instituições de pesquisa, EPAGRE, Embrapa, IRGA, entre as demais, e também acho que compartilhar o conhecimento e fortalecer, acima de tudo, essa cadeia produtiva que traz um retorno significativo, né, para a sociedade rio-grandense, principalmente para a nossa metade sul do Rio Grande do Sul. Num ano desafiador, num ano em que nós temos que unir esforços, manter de pé a questão da pesquisa e da extensão, mas ao mesmo tempo também nós compartilharmos as nossas preocupações e buscar superar esses desafios pela qual a cadeia produtiva passa nesse momento. E o IRGA, junto com os nossos colaboradores, com a nossa pesquisa e com a extensão, estamos aqui formulando, né, e buscando fazer todo um trabalho de repaginamento da instituição, buscando a gente contribuir com entregas para o setor e fazer com que o IRGA, né, continue prospectando a questão da ourizicultura como sua essência a partir dos seus 85 anos. Então estar aqui é importante, né, compartilhar com pesquisadores, alunos, técnicos, com professores, com doutores, com mestrandos, não somente do Brasil, mas internacionalmente, compartilhando conhecimento para que a gente continue mantendo essa cadeia produtiva de pé, produzindo, trazendo sustentabilidade ambiental, mas também sustentabilidade alimentar brasileira e mundial. O quanto evoluímos e o quanto a pesquisa, o quanto o trabalho ajudou, a pesquisa asfalta o caminho do produtor. Marquês Safran. Satisfação voltar ao Conexão, Alex. Sem dúvida, isso é que eu procurei colocar na minha fala, fazer um retrospecto de momentos de dificuldade que nós tivemos, dificuldades inclusive produtivas. Nós tivemos um gap de tecnologia, de aumento de produtividade, principalmente na década de 90, onde as entidades, onde as instituições de pesquisa começaram a se aproximar do produtor. E a partir dali nasceram os projetos de produtividade, projeto 10 do IRGA, projeto Marca da Embrapa, e a lavoura de arroz começou a ser repaginada. Por isso que eu fiz questão de dizer e colocar, e tu marcasse a frase, que a pesquisa asfalta o caminho do produtor rural. Ou seja, todo o crescimento e desenvolvimento da lavoura de arroz em termos técnicos é feito em cima de pesquisa. E fiz questão também de colocar, Alex, a questão ambiental.
que eu acho que hoje é um ponto fundamental. Nós somos competentes na produção, nós estamos exportando os nossos produtos, e aí eu já não falo mais só na lavoura arrozeira, eu estou falando na nossa agropecuária como um todo, e nós precisamos mostrar para o mundo a forma que nós produzimos, que essa forma de produção que nós temos no nosso país é uma forma sustentável. A produção agropecuária é a única atividade econômica que consegue retirar carbono da atmosfera, mitigando os efeitos de mudanças climáticas, se é que a gente tem uma ingerência sobre todo esse processo. Enfim, nós estamos enxergando essas mudanças estão chegando até as nossas propriedades, mas a produção agropecuária, ela contribui positivamente dentro desse processo. E esse recado é fundamental que as nossas entidades de pesquisa deem para o mundo e que a gente consiga uniformizar esse discurso, uniformizar esse pensamento, porque é a realidade da atividade agropecuária. A gente tem várias formas, né, de olhar para a agricultura. Por exemplo, o retrato nesse momento, qual é a discussão principal? É preço, né? Isso preocupa, logicamente, até porque tu tem todo um custo de produção, tu precisa pagar a conta, enfim. Tá, mas vamos deixar esse retrato e vamos olhar o contexto, né? A evolução, a profissionalização, mas nós temos desafios pela frente, né? Desafios que não são poucos. Um deles, por exemplo, é a consolidação dessa cultura, Rechsteiner, que não traga ou pelo menos minimize ao máximo os riscos dessa oscilação. E eu me refiro ao mercado, porque quem planta precisa receber. Como é que nós fizemos isso? Esse é o grande desafio, Alex. Nós temos um grande desafio, e aí como entidade nós temos que trabalhar isso, que é transformar esse aumento de produção, esse aumento de produtividade em renda. Porque nós não temos uma terceira via, nós temos duas vias. Ou nós transformamos esse aumento de produção de eficiência em renda, ou ele vai se transformar num problema. E é isso que nós estamos vivendo hoje. O aumento de eficiência da produção da lavoura hortícola do Rio Grande do Sul está se transformando num problema para o setor. Por quê? Porque nós não temos hoje os mercados para colocar essa produção. E aí nos apresenta um cenário de duas alternativas. Ou nós vamos conquistar esses novos mercados, e no curto prazo não é fácil, ou então nós vamos ser obrigados, como aparentemente está se discutindo e talvez no curto prazo seja a solução, infelizmente nós vamos ter que diminuir a área plantada. Porque nada indica que nós teremos preços mais remuneradores na próxima safra. Pelo contrário, o nosso custo de produção vai nos pressionar na próxima safra. Nós temos aumento de fertilizantes, nós temos aumento de mão de obra, nós temos aumento dos custos de manutenção, ou seja, o desembolso por hectare do produtor na próxima safra é maior. E não há nada que nos indique que nós teremos um preço de mercado mais remunerador do que nós estamos trabalhando nesse momento. Qual é a alternativa que o produtor tem e o que está na mão do produtor hoje? Trabalhar o tamanho da área plantada. Se nós regularmos a área plantada, e infelizmente nesse momento precisamos reduzir essa área, pelo menos para patamares parecidos com a safra retrasada, em torno de 900 mil hectares, nós podemos pensar em administrar esse mercado ano que vem. Se nós gerarmos novamente na próxima safra excedentes da forma que nós geramos nessa, nós estaremos comprimindo mais ainda os nossos mercados, formando estoques reguladores ainda maiores e causando um problema muito grave lá na frente. Eu costumo dizer, Alex, que se nós não tivermos sensibilidade e racionalidade nessa próxima safra, nós vamos fazer hora extra para nos endividar.